Atenção ao nosso próximo conjunto de assuntos. Relação do imperador com a igreja. Primeira parte. O último baile da corte e a proclamação da república. Aí encerramos essa história de uma vez por todas. Então não se esqueça, fica comigo até o final, dá o seu like, que é aquele dedinho assim pra cima, se inscreve no canal, fortalece a gente, porque a gente tá te ajudando a passar, cara. Pelo amor de Deus, me inscrevi, compartilhei, dei o like, tá todo mundo feliz. Ok? Olá, me chamo Gustavo e hoje nós iremos falar sobre a relação Império-Igreja. Após esse assunto, Império-Igreja, iremos falar sobre a questão internacional, chamada de questão Christi, e a proclamação da República. Perfeito? Vale a pena você lembrar de um detalhe que faz toda a diferença. O que mantém o segundo reinado de pé? Um conjunto de 3 elementos. O exército, que ganha força durante a Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, que ganham força durante todo o período por ser o principal produto agroexportador do Brasil. E por fim, a igreja. Então você tem aqui o poder militar, o poder do capital e o poder da influência da Igreja Católica, e os 3 atuando e mantendo de pé o segundo reinado. Perfeito? Então olha só, a relação com o exército se torna parcialmente abalada porque mesmo depois das vitórias e conquistas realizadas durante a Guerra do Paraguai, o exército não assume um papel de protagonista durante o regime, durante o segundo reinado. Então o exército, depois da Guerra do Paraguai, é tecnicamente deixado de lado, o que dá para ele uma sensação de diminuição de importância. Os cafeicultores se sentem prejudicados porque você lembra que foram feitas várias leis abolicionistas com a de 1888, que determina então o fim da escravidão. Ok, você já entendeu esse pé e esse pé. E a igreja? Onde a igreja entra nisso? Bom, preste atenção. Dom Vital, que era um importante membro do clero no Brasil, segue as ordens do Papa, aonde proibia-se que membros da maçonaria pudessem fazer parte de irmandades religiosas. Claro, irmandades católicas, que era a religião predominante no Brasil. E dessa forma, Dom Vital executa a lei proposta pelo Papa, aliás, ordenada pelo Papa. Sendo que Dom Pedro II, vulgo DP2, não aceita e não cumpre essa ordem. Até porque o próprio também era membro da maçonaria e também era católico. Dessa forma, em retaliação à atitude de Dom Vital, Dom Pedro II ordena que o mesmo seja preso. Isso se torna um tremendo escândalo, principalmente do Brasil, diretamente para Roma. E a partir do momento que isso acontece, pouco tempo depois, dias depois, Dom Vital é solto. Mas o que justifica a sua prisão foi um ato de rebeldia contra o imperador. Mas se você parar para pensar, ele foi a favor do chefe dele, que era o Papa. Mas, consequentemente, sendo a favor do Papa, ele era contra a ideia do imperador. Então ele é preso por ser acusado de um ato de rebeldia, solto dias depois. Mesmo sendo solto dias depois, sem nada de ruim ter sofrido, isso se torna uma negativa do imperador com relação à igreja. Perfeito? Tá? Então tá aqui, combate às ordens. E
Simultaneamente a isso, o Brasil vai se envolver em duas situações polêmicas com a Inglaterra, que, diga-se de passagem, é a maior potência do momento. Esses problemas são chamados na história de a questão Christie. E quem é Christie? Christie é um embaixador inglês. Perfeito? A Lei Regencial de 1831 dava liberdade aos escravos. Porém, você sabe que essa lei não foi respeitada, o que fazia com que a Inglaterra entrasse em desacordo com o Brasil, porque a Inglaterra defendia o fim da escravidão. Diga-se de passagem, você também domina o entendimento de que a Inglaterra era contra a escravidão no Brasil, porque ela queria transformar a mão de obra escrava em mão de obra assalariada, para que essa mão de obra posteriormente fosse consumidora dos produtos ingleses. Então eles não defendiam porque eles eram bacanas, ou nem porque eles eram legais, mas porque eles tinham interesses econômicos nessa questão. Em 1861, um navio inglês encalha no Rio Grande do Sul e é pedido formalmente ao imperador Dom Pedro II que intervenha na situação, ajudando a desencalhar o navio e tentando proteger as mercadorias que eram trazidas pelo mesmo vindas da Inglaterra. Dom Pedro II, além de não ajudar, ele vê acontecer saques dessa embarcação. E mais uma vez, ele também não realiza nenhum tipo de punição para o episódio. Então o navio é encalhado, não tem apoio brasileiro e o navio é saqueado. Ou seja, dois problemas em um só. Parece ser uma promoção, né? E aí, dessa forma, a Inglaterra se sente extremamente prejudicada pelo descaso aos olhos dos ingleses e exigem um pedido de indenização, que Dom Pedro II também não paga, o que vai gerar um tremendo de um descontentamento e um desacordo. No ano seguinte, em 1862, você vai ter a prisão de 2 marinheiros ingleses que transitavam bêbados pela cidade do Rio de Janeiro e foram presos por arruaça. Os ingleses, mais uma vez, exigem pedidos de indenização e desculpas formais, aos quais novamente foram negados. A questão brasileira, em termos de ruptura com a Inglaterra, vai tomar proporções no ano de 1883, quando os ingleses, então, prendem um conjunto de embarcações brasileiras, prejudicando, dando troco àqueles episódios anteriores que eles também se classificavam como prejudicados. E dessa forma, você vai ter o rompimento integral da relação entre Brasil e Inglaterra, sendo que era necessário haver um julgamento dessa questão. E para isso foi usada uma figura idônea, uma figura que não poderia ter interesses em nenhum dos dois lados e que pudesse ter condições suficientes para julgar o episódio. Então, dessa forma, o escolhido foi Leopoldo II, o rei da Bélgica. E antes do veredito da causa sair, o Brasil, sentindo a pressão, além de pedir as desculpas, paga a indenização à Inglaterra. E depois que ele faz isso, sai a causa, né? É divulgada a causa, que dá ganho ao Brasil. Consequentemente, a Inglaterra não devolve o dinheiro. E nem eu, tá? Então, essa situação é extremamente ruim para o Brasil, de acordo com o cenário internacional, sabendo que a Inglaterra é a nação que domina toda a relação comercial do planeta, principalmente nesse momento. Bom, a gente está chegando perto da nossa reta final. Existe um episódio
realizado, chamado de o último baile da corte. A corte de Dom Pedro, ao contrário da de Dom João VI ou a de Dom Pedro I, foi a mais discreta de todas. Eles tinham baixíssimos gastos. Muitos gastos do imperador eram realizados do seu próprio bolso. Ele não movimentava nem 5% do orçamento do império para as suas despesas pessoais. E foi muito de se espantar que, no dia 9 de novembro de 1889, ele realizasse um baile, ou conhecido como o último baile da corte, onde determinadas passagens se tornaram muito importantes para o entendimento da história. O último baile da corte, ou o baile da Ilha Fiscal, também conhecido como o último baile, do Império, ocorreu no dia 9 de novembro de 1889, num sábado, em homenagem aos oficiais do navio chileno Almirante Crocharne. Então, esses membros da Marinha chilena desembarcaram no Brasil e, num sinal de amizade, foi oferecido a eles um baile. Esse baile, chamado de o Baile da Ilha Fiscal, foi feito no centro histórico, que era então a capital do Império. Foi a última grande festa da monarquia. Foram distribuídos aproximadamente 5.000 convites. E era de se espantar a quantidade de alimento produzida, entre elas mais de 15.000 sanduíches. Então, esses fatos foram atribuídos ou atrelados a... ele está fazendo uma festa, o Império está organizando um baile para comemorar o quê? Os cafeicultores estão insatisfeitos. Pensa comigo. Os cafeicultores estão insatisfeitos com a assinatura da Lei Áurea. A Igreja está insatisfeita com o desmano da Ordem do Papa. A Inglaterra estava insatisfeita com a questão Christie. Os militares estão insatisfeitos com a falta de projeção política. O que Dom Pedro está comemorando? E reza a lenda que, ao chegar na Ilha Fiscal, Dom Pedro, para sair da embarcação, ele tropeça e vai caminhando como se fosse praticamente cair. Não cai, levanta, se recompõe, bate a sua roupa preta, que já era uma marca registrada, e diz a seguinte frase: o Império tropeça, mas não cai. Parecia um prenúncio do que viria a acontecer daqui a dias. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais precisamente, com 6 dias de distância. Essa foi a última grande festa da monarquia antes da proclamação da República. Em 15 de novembro, numa sexta-feira, 6 dias após ao baile. O que eu quero que a partir de agora você entenda? O tripé que mantinha esse governo fortificado, esse império fortificado, está ruindo. O exército insatisfeito com a falta de projeção e representatividade. A igreja insatisfeita com a questão de não obedecer às ordens do clero. Os cafeicultores insatisfeitos com a Lei Áurea. Ao mesmo tempo, a relação internacional com a Inglaterra acontecendo. Então, essas 3 elites começaram a se movimentar. Os militares que queriam o prestígio que deveria ter sido dado a eles após a Guerra do Paraguai são os que mais vão ganhando força, porque entre esses militares importantes, tanto Duque de Caxias quanto Deodoro da Fonseca eram amigos pessoais de Dom Pedro II, sabiam como funcionava a situação, como ele pensava. Só que ao mesmo tempo que você está tendo a formação de um contexto de proclamação da República no Brasil, é de se espantar que o imperador
não desconfia de nada do que está acontecendo. E para piorar a situação, essas elites todas não eram felizes com a ideia de que o governo deveria passar das mãos de Dom Pedro II para a Princesa Isabel. Existia até uma farpela que era favorável que o trono brasileiro fosse passado para Pedro Augusto, que era o neto mais velho, filho da falecida Princesa Leopoldina, irmã mais nova da Princesa Isabel. Esse Pedro Augusto seria, então, Dom Pedro III. Só que Dom Pedro não poderia pular a questão hereditária e pular a filha para passar para o neto. Até porque ele iria resolver um problema do império e iria criar um problema na sua casa. Dom Pedro está cansado, politicamente enfraquecido, demora para agir, não passa o poder, não transmite o poder, e a partir daí os militares então começam a fomentar uma ideia, tendo em vista que um imperador distante demais não poderia se opor a ela. É enviado um telegrama intimando a família imperial brasileira a deixar o Brasil em 48 horas e depois foi reduzido para 24 horas. Sem ter muito o que fazer, enquanto Dom Pedro recebe a notícia, no Campo de Santana, ordenado por Deodoro da Fonseca, é proclamada a República no Brasil. E a partir do momento que é proclamada, em 15 de novembro de 1889, a República no Brasil, Dom Pedro se sente de mãos atadas e não consegue realizar nenhum tipo de ação que possa combater esse fato. E a partir desse dia, desse momento, o período da história que foi inaugurado em 1840 com o golpe da maioridade, chega ao fim em 1889, seguindo a premissa dita pelo Barão de Cotegipe, quando Princesa Isabel assina a Lei Áurea e diz: "Não te disse que iria realizar um grande feito?" E ele então responde: "Fez e perdeu o trono." Porque o último elemento que mantinha esse governo ainda de pé eram os cafeicultores. E agora que até os cafeicultores se encontravam descontentes com essa situação, não fazia mais nenhum sentido manter o governo imperial. E a partir desse momento, eles obrigatoriamente deixam o Brasil para nunca mais voltar, porque se tornou proibido a volta até um determinado período longo da história. E então é instituído um novo episódio na nossa história, chamada de República da Espada, ou das Espadas, que é dividida entre governo provisório, governo Deodoro da Fonseca e governo Floriano Peixoto. Então, vamos buscar agora os elementos principais da nossa linha de raciocínio. Se liga nesse resumão. Segundo reinado. Ele era motivado pela crise do período regencial, onde gerava descontentamento e várias revoltas provinciais. O Partido Liberal organiza o golpe da maioridade, porque na regência Araújo Lima, o partido que dava apoio a eles era o Partido Conservador. Dom Pedro II gosta da ideia do golpe da maioridade, é fundado o Clube da Maioridade, e aí então ele assume o poder com uma série de desafios. Dentre eles, manter a integridade do território brasileiro, porque tem proporções continentais, ou seja, acreditava-se que somente a figura do imperador seria capaz de dar fim a essas revoltas, né? Especificamente falando de maneira isolada, e geraria então uma estabilidade política ao Brasil. A maioridade então é feita, principalmente apoiado pelos liberais e, consequentemente, posteriormente, os conservadores acabam aceitando a ideia. A política e o cenário. Os dois partidos políticos que movimentavam a sociedade no início do segundo reinado eram os Saquaremas,
que eram conhecidos como conservadores, aliás, os conservadores, que eram conhecidos como saquaremas, e os luzias, que eram também os liberais. Então, liberal igual luzia, conservador igual a saquarema. Existia também a mística de que essa ideia de parlamentarismo brasileiro foi inspirada na ideia do parlamentarismo inglês, só que no parlamentarismo inglês não havia intervenção do monarca e no brasileiro havia, graças ao poder moderador, então é chamado de parlamentarismo às avessas. O tripé do segundo reinado são o exército, a igreja e os cafeicultores. Num primeiro momento, a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, que era pensada para ser uma guerra curta, se torna uma guerra longa. E mesmo que o Brasil saia vencedor moralmente, ele sai perdedor economicamente, o que gera muitos prejuízos para o Brasil e para o imperador, né? O café é o principal produto de exportação produzido no Médio Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e diz a lenda que em Portugal se faz um conde em 100 anos, no Brasil com 100 contos, porque os títulos de nobreza eram vendidos de maneira bem aberta, né? Graças às condições financeiras. Por último, você tem a questão da igreja, porque Dom Pedro não se rende ao combate das ordens. Bom, então o primeiro a ter problemas com Dom Pedro são os militares. Depois, a igreja e, por fim, os cafeicultores, com todos aqueles conjuntos de leis abolicionistas. Lei do ventre livre, lei do sexagenário, lei Eusébio de Queiroz, até chegar à assinatura da Lei Áurea. Paralelamente a isso, o Brasil tem problemas com a Inglaterra, envolvendo a questão chamada Christie, a embarcação inglesa que fica parada no Brasil, né? E, consequentemente, o saque da mesma. Depois você vai ter a prisão dos marinheiros ingleses no Brasil, o que vai gerar uma animosidade entre eles, e no meio desse cenário catastrófico, no dia 9 de novembro de 1889, Dom Pedro, então, ignorando um cenário político caótico, faz um baile para homenagear marinheiros chilenos, tá? E essa distração ou essa falta de senso do próprio imperador, se fazendo valer de um prestígio pessoal que ele construiu ao longo de sua vida por ser um homem muito letrado, faz com que os militares consigam formar um arranjo suficiente para no dia 15/11 de 1889 proclamarem a República e dessa forma dando início a um novo episódio no Brasil chamado de República da Espada e por fim Dom Pedro II é literalmente expulso do Brasil. Ao contrário do que sua avó fez, quando Carlota Joaquina vai embora do Brasil, ela bate os sapatos e diz: desta terra não quero levar nem o pó. O médico de Dom Pedro II ainda era brasileiro. E já idoso e doente, vivendo na França, ele pede a esse médico numa visita que levasse para ele um punhado de terra do Brasil. E reza a história de que, quando Dom Pedro, já em seu leito de morte, pede para colocar esse punhado de terra sobre seu travesseiro, encerrando o seu episódio com o Império, dizendo: eu consegui ser enterrado sobre as terras do Brasil. Eu consegui morrer sobre as terras do Brasil. Tamanho era o amor que o imperador nutria sobre essa pátria. Ok? Pessoal, é isso. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante essa aula. Volta quantas vezes for necessário para facilitar e melhorar seu entendimento. E tu não esquece, esse assunto sempre cai em prova. É tão certo quanto aparecer o seu nome na listagem. Ok? Um abraço e até a próxima.